Após haver enunciado o objetivo desta coleção, convém precisar-lhe a intenção. Foi inspirada na decepção que nasceu em muitos espíritos, provenientes da enorme dispersão, da falta de vinculação, às vezes da incoerência dos fatos, métodos e resultados que se justapõem sem se complementarem, na imensa literatura internacional, na qual os autores se propõem o conhecimento do homem concreto. Salada de textos, dizia o psicólogo francês Delacroix. Pode-se generalizar e suavizar a expressão dizendo poeira de constatações. Cada pesquisador tem seu vocabulário próprio, seu processo de pesquisa, seus resultados. Mas como esses resultados são isolados de todos os outros, o que disso resulta é que cada um deles fica no ar, por não poder se integrar num corpo sistemático de conhecimentos. Um faz com que as crianças barram o T, mas não sabem nem quais são as condições que determinam o modo de barrar o T de determinada criança, nem qual é a significação que se deve dar ao algarismo obtido. Outros identificam fatores da vida mental, mas não sabem em que consistem. Determinado testes dá determinado resultado, mas é aplicado em condições experimentais artificiais. Como separar aquilo que nessa aplicação resulta do que de especial e de momentâneo a aplicação comporta, e aquilo que o condiciona de forma profunda e durável? O teste da casa de campo torna patente, indiscutivelmente, certos gostos potenciais do indivíduo ao qual é proposto. Mas tais potências são aquelas que seu procedimento comum manifesta quando entram em conflito com exigências mais importantes para a vida? Quem nos diz que a relação ao teste de Rorschach não está condicionada por fatores que se possam reunir na expressão interesse pelo teste de Rorschach? E tão útil quanto possa ser, por que nos circunscrevemos a ele como se o médico devesse circunscrever-se a uma só família de sintomas para diagnosticar uma doença? A análise da individualidade da criança pode usar proveitosamente a psicanálise, mas com a condição de que o psicanalista não se entregue ao delírio da imaginação romanesca e se proteja do arbitrário mediante o cuidado em fazer comprovações. Todos os meios materiais e estatísticos são muito úteis. É preciso ainda que os termos entre os quais se procura estabelecer conexões sejam rigorosamente definidos e que correspondam a dados reais, claros e comprováveis. É inútil prolongarmos esta série de observações, que poderia ser estendida até abranger todos os meios empregados para o conhecimento do homem. Os autores desta coleção estão, na realidade, de acordo sobre a convicção de que, por diversamente úteis, por inegavelmente importantes que possam ser nossos métodos de pesquisa sobre o homem, não há nenhum que deva ser definitivamente rejeitado. Mas o que é preciso fazer é o confronto de seus resultados. O que é preciso obter é a convergência de suas conclusões, e que esta convergência não pode ser procurada senão na análise direta do caráter e da personalidade do indivíduo que se procura conhecer. Se as determinações mendelianas podem e devem ser consideradas em si mesmas, cada uma em sua natureza intrínseca se faz independente das outras. Elas não se atualizam e não produzem efeitos humanos senão na unidade de uma estrutura viva em que elas interferem e interagem umas sobre as outras. Certamente não convém tornar essa unidade esclerosada. Não é um sistema rigoroso e sem incoerências. Comporta adaptações até numerosos conflitos. Não é menos verdadeiro que as descobertas mendelianas devem ser consideradas no todo do homem que a humanidade de interdependência e de interação entre suas disposições congênitas adquiridas. É o conhecimento sumário, mas sincrético desse todo a que a caracterologia visa. É em presença dessa unidade idiosincrática que o caracterólogo se coloca e se mantém.
como médico diante do enfermo, mesmo quando tenha reunido os resultados de análises e de testes necessários ao diagnóstico. A caracterologia, cerne de análise da personalidade, destina-se a centrar o conhecimento do homem. É isso o que a prática dos pesquisadores mais abalizados constata, mesmo em psicotécnica. Eles passam naturalmente da consideração dos dados objetivos, quantitativos e esparsos, a uma familiaridade amiga com aquele que eles estudam, a fim de cercá-lo de intuitiva simpatia com suas disposições mestras ou suas perspectivas diretoras. Todo homem fornece para o conhecimento de si próprio, por parte do outrem, inúmeras expressões. Alguns são forçados, arrebatados por uma situação imperiosa. Experimental, por exemplo, em laboratório, pelos testes. Isso torna essas expressões artificiais. Mas o artificial existe também na natureza, particularmente no seio das sociedades industrializadas. Sob a condição de usar, nesses casos, a prudência conveniente do momento da interpretação, não há razão de recusar os conhecimentos que dela se possam tirar. Não se segue que seja mister limitar-se a isto, porque recusar-se-iam aqueles que nos dá as mancheias, o espetáculo cotidiano da atividade livre da criança e do adulto, além do seu rosto e do seu corpo, que podem ser ainda objeto de medidas, mas cuja significação tipológica deve ser controlada de modo a fixar exatamente sua generalidade e fundamentar sua legitimidade, o homem nos entrega sua voz, seu sorriso, seu modo de andar. De cada um desses traços, poder-se-ia fazer uma especialidade da caracterologia. A grafologia, por exemplo, deverá basear-se no conhecimento dos caracteres, conforme eles se exprimem por esses ou aqueles traços gráficos. E assim, indefinidamente, o indivíduo se manifesta por emoções, pensamentos, ações, cada um dos quais é um testemunho do que ele é. A primeira utilidade dos questionários caracterológicos é atrair a atenção dos observadores sobre a diversidade dos movimentos pelos quais uma consciência concreta se mostra às outras, mesmo quando a forma de mostrar-se é a mentira ou a dissimulação. Que se comparem às induções obtidas a partir dessas expressões indefinitivamente novas, e que tais induções convirjam sobre uma propriedade até então formulada como hipótese, e tal hipótese deverá ser e será considerada como verdade. Professando que a caracterologia deve proceder por círculos concêntricos, pelos quais o caracterólogo irá de constatações objetivas, quantitativas e qualitativas à concepção da unidade tipológica, aliás, individual, presumida como a do indivíduo, ou dessa unidade elevada em maior ou menor grau até os pormenores, como de uma hipótese, as expressões que devem manifestá-la no espaço e no tempo. Não se professa senão no método científico. Disse muitas vezes que a ciência parte dos fatos, da experiência. É demasiado simples, pois não há fatos senão para o espírito que traz em si as formas necessárias à expressão do dado. Certos psicotécnicos deixam-se impressionar pela superstição do número. Quantos números, medidas, gráficos, expressões pseudo-matemáticas têm sido amontoados pela psicologia experimental desde há 50 anos? Que resultou disso como saber definitivo? Na realidade, a ciência não é feita de números, é feita de números relacionados, isto é, compreendidos. Em certo sentido, todos os números são verdadeiros, como todos os documentos, mas o essencial é não se enganar quando interpretá-los. A imensa dificuldade com que se choca o conhecimento dos homens é a dificuldade de determinar o plano ou o setor de condições na qual se insiram tais ou quais dados de uma vida individual. A sondagem Gallup, quando das estimativas prévias sobre a reeleição do presidente Truman, indicava exatamente o sentido das pessoas consultadas, o sentimento das pessoas consultadas.
A questão era saber se as condições montais nas quais elas respondiam seriam aquelas nas quais votariam e votaria com elas a população da qual eram representantes. Perguntem aos estudantes como foi feito na América antes da última guerra. Se querem a guerra, responderão não. Na situação definitiva por uma mobilização geral, todos querem fazê-la. Quero concluir disso, senão que, para se compreender o número, é preciso colocá-lo nas condições de caráter e de situação em que foi produzido, isto é, fazer ultrapassar a psicologia pela caracterologia? Em qualquer tempo do saber, é mister que o espírito do pesquisador caminhe adiante nos fatos por meio das hipóteses, que serão ou não confirmadas. São precisamente essas hipóteses que a caracterologia pode fornecer ao conhecimento dos homens. Indução e dedução desempenharão seu papel tradicional. O exemplo é agora fornecido à caracterologia pela medicina. O bom médico investiga minuciosamente os sintomas e tem no espírito o esquema das doenças e dos doentes. Procura as relações entre umas e outros. O único fato que impede de reduzir o diagnóstico caracterológico ao diagnóstico médico são duas razões evidentes. Antes de tudo, distinguimos no conjunto dos fenômenos orgânicos o campo somático e o campo cerebral, a saber, um setor no qual aquilo que é extracerebral, por exemplo, o aparelho digestivo, importa mais do que o que é cerebral, e este outro setor, constituído por aquilo que as funções cerebrais lhe acrescentam. É evidente que os médicos, isto é, os sábios, geralmente conhecem melhor o que é somaticamente condicionado do que aquilo que é cerebralmente condicionado. Assim, o diagnóstico médico triunfa nos casos propriamente somáticos da psicopatologia da infância. Por exemplo, no caso da criança retardada. Mas se a criança é normal, quanto mais é ela inteligente ou quanto mais sua personalidade original, mais também seu procedimento ultrapassa aquilo que o médico possa dizer a seu respeito. Porque a biologia não lhe permite reconhecer a natureza e a influência dos fatos cerebrais que a condicionam. Será preciso, então, proceder a uma análise direta da parte mental e ao diagnóstico caracterológico que deve ser empregado, já que ele começa desde que o médico se pergunta qual vai ser o efeito psicológico de seu diagnóstico médico sobre o doente e sobre os que com eles convivem. Além disso, o valor da medicina está circunscrito pela relação que existe entre o doente, comunidade psicofisiológica, como eu e seu corpo. O médico pode levar em consideração tal fato, porque a doença é uma modalidade dessa relação e, ao mesmo tempo que aumenta a importância do corpo para o doente, diminui a importância do resto do mundo para ele. Mas o conhecimento do homem normal é obrigado a reintegrar o conhecimento das relações entre o indivíduo e toda a riqueza de seu meio mental. Quando se pergunta se um homem ama as matemáticas ou o violino, ultrapassa-se a relação entre ele e seu corpo. Desde logo, o diagnóstico a formular ultrapassará no mesmo grau os elementos somáticos de sua atividade, e, em consequência, o diagnóstico caracterológico que, por homogeneidade natural, assemelha-se ao diagnóstico do médico, prolongá-lo-á nas regiões da experiência que ultrapassam o campo da experiência médica. Eis porque, embora reconhecendo o parentesco entre a psicologia clínica e a caracterologia, não reduziremos a segunda à primeira. Eis um clínico examinando um cliente. Antes de mais nada, trata-se de um doente, isto é, de um homem numa situação excepcional. O médico reúne todas as informações que sobre o cliente ele pode fornecer às análises, observações e pesquisas. Acontecerá sempre que certa crivagem limitará e orientará essas informações. O que se aprenderá desses estudos será apenas um homem parcial. A vantagem da caracterologia que exerce sobre o homem em liberdade é ter a possibilidade de atingir todos os aspectos do indivíduo, de aprendê-lo em seu todo. A psicologia concreta individual deve ter uma antropologia integral, completa, total. Não excluímos dessa concepção nem mesmo aquilo que o homem pensa metafisicamente sobre o mundo, sobre sua natureza e sobre seu valor, sobre as relações existentes entre si mesmo e o seu princípio, pois a metafísica de um homem influi sobre seus sentimentos e sua conduta, pode até influenciar sobre a manifestação de uma doença.
Ela é um elemento componente de sua plena personalidade.